Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Então, Serginho, fantástico. A gente está iniciando hoje com a professora Fernanda Lima, a gente vai chamar ela assim. Uau! E que ela faz parte do time de especialistas da Life Academy. É a primeira participação dela, a primeira de muitas, não é? A gente vai ter tempo de conhecer o currículo, a história dela. Na verdade, a gente vai começar a conhecer um pouco da história dela, que é uma história fantástica, altamente motivadora. Mas eu já queria antecipar para os nossos ouvintes aí, para os nossos acadêmicos da vida, né, que estão nos acompanhando já estão inscritos aqui na Academia da Vida, de que a professora Fernanda Lima é garantia de duas coisas. Certamente. Primeiro, conteúdo de alto nível. Se você vai sentir logo quando a gente começar a conversar com ela. Fácil. E a segunda é garantia de diversão pura, tá certo? Olha a propaganda enganosa. Já vai começando a se preparar aí, porque ela tem uma veia divertidíssima, muito bem-humorada. Então, bem-vinda oficialmente, Fernanda. Super obrigada. Eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho. Ela atua em 3 frentes de consultoria, né? Atua na frente da Life Academy, ela atua na escola de liderança e na Golden Corp, atuando em desenvolvimento profissional, mas ela faz um trabalho muito especial e ela vai estar com a gente hoje introduzindo esse tema, porque é um tema que eu entendo de imensa relevância. E ela vai falar um pouco essa especialidade dela, essa atuação dela. Fala pra gente qual é a empresa que você atua e exatamente o trabalho que você desenvolve nesse projeto. Olha, eu tenho o prazer de ser consultora de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu trabalho numa consultoria especializada em promover aí a aproximação da pessoa com deficiência do mercado de trabalho. Interessantíssimo, não é? Então, você que está nos ouvindo e que tem alguma deficiência física, lida com alguma limitação, todos nós temos, né? Mas essas mais específicas, ou tem um parente, né? Ou tem um amigo que já lida com isso, ou alguém que recentemente, sei lá, sofreu algum trauma ou por alguma doença, enfim, e contraiu essa deficiência. Acho que tem muito a aprender agora com a professora Fernanda, porque ela não é uma teórica desse assunto. E esse é o ponto que eu queria trazer hoje. Conta pra gente como você veio parar aqui, Fernanda. Onde começou tudo isso? Pois é, olha, eu na verdade vim rodando até aqui, né? Porque aos 18 anos eu não nasci com nenhuma deficiência e aos 18 anos eu me acidentei. E de lá para cá eu me tornei cadeirante e já vão aí 20 anos. Então, foi uma trajetória aí de muitas fases, até chegar a esse momento onde eu tenho o prazer de contribuir, ainda que minimamente, para que outras pessoas, assim como eu, que tem algum tipo de deficiência, não só física, né, mas visual, auditiva, intelectual, tenham aí a oportunidade de ter uma vida comum. Porque você sabe, Gerson, que uma das maiores ferramentas de transformação para um adulto é o trabalho. Então, a gente trabalha com a promoção do trabalho, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando é que um adulto é livre? Quando ele efetivamente tem trabalho e quando ele consegue prover para si próprio os seus recursos, né? Cash trim! Exato. Na consultoria em desenvolvimento de negócios, a gente costuma dizer que existem poucas formas de realizar trabalho, senão através de pessoas. E quanto mais você automatiza uma operação, mais você fica dependente de pessoas. Vou dar um exemplo. Você tem uma linha de montagem onde trabalham 100 pessoas. Aí vem alguém da engenharia industrial, da tecnologia, e desenvolve um processo que automatiza, e aí elimina 99 postos de trabalho e você fica com uma pessoa só. E, em geral, as pessoas pensam assim, agora eu me livrei de 99% de dependência de pessoas. Na verdade, você aumentou em 99% a sua dependência de pessoas, porque antes, quando faltava 1%. Hoje, quando falta 1, falta 100%. Não vem ninguém, Sem simplesmente dúvida. não acontece nada.
Então, assim, de alguma forma, por mais que você automatize, vem aí a inteligência artificial. Aliás, na próxima semana vai estar com a gente aqui o Felipe Pereira, que é um dos especialistas em inteligência artificial e vai explicar as mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho e como a tecnologia vai impactar nisso. Mas, então, existem poucas formas de realizar trabalho, senão através de pessoas. O que é o lado bom da coisa é que o inverso também é verdadeiro. Existem poucas formas de realizar pessoas, senão através do trabalho, família e religião. É inversamente Então, proporcional. é esse lado. Então, é de fato fundamental. E aí vamos voltar a esse ponto que você está dizendo assim, ó, o trabalho é muito importante para uma pessoa, todas as pessoas, inclusive a pessoa que tem uma deficiência. Sem dúvida, porque afinal de contas todo mundo tem conta para pagar e não só isso, né? Às vezes quando a gente vê aqueles adultos assim na rua, falando sozinho e tal, olha gente, não é só o salário. A gente precisa ter uma ocupação, uma utilidade na vida. Não ter é enlouquecedor. Então, a gente parte desse princípio, que todo mundo tem o direito aí, não é porque você não anda, não enxerga, falta um pedacinho, enfim. Ninguém deveria ser privado do direito de trabalhar e de ter uma vida comum. Agora, quero te fazer duas perguntas. Primeiro, existem limitações de acesso ao trabalho que elas estão na mente da pessoa que tem deficiência e que, de fato, elas são muito mais mito do que a realidade? Sim ou não? Sim e não. Ok, então, muito bem. Do outro lado, da parte de quem emprega, ou que poderia empregar, existem também limitações ou preconceitos, mitos que, de fato, na realidade não são e podem ser superados? Sem dúvida nenhuma. Tá, depois você vai dar dicas específicas sobre isso. E vai aguardando aí, Serginho, os nossos ouvintes vão aguardando. Isso, daqui a pouco ela já vai falar sobre isso. Tá. Porque antes eu quero que ela responda uma outra questão. Ela disse, eu não nasci com uma deficiência e você tinha que idade? 18. 18 anos. Né? Acompanhei isso de perto na época. Então, foi um acidente, né? Um acidente de trânsito e tal. E aí eu pergunto, como é que foi cair essa ficha? Como foi o primeiro momento, as reações, os sentimentos? E assim, hoje você é uma pessoa totalmente positiva para cima, extremamente bem-humorada, etc e tal, divertida, atuante e tal. Foi sempre assim? Teve algum momento em que balançou? Como é que foi isso? Que a peteca caiu, né? Olha, ninguém está preparado para você sofrer um acidente e, no meu caso, eu fui para um congresso de jovens com a galera da igreja, num ônibus de excursão. E, na volta, num sábado à noite, a gente se arrebentou, 14 pessoas morreram, eu tive a felicidade de sobreviver, mas numa condição diferente. E quando acontece uma coisa dessas, se fosse hoje que o acesso à informação ele é muito disponível, teria sido diferente. Mas lá em 1900 o diabo era menino, né? Eu não sabia o que era lesão medular, porque hoje se você sofre um acidente, acontece qualquer coisa, você vai rapidamente no Google, você acha tudo o que você precisa, você acha youtubers falando disso, você vai achar informação, você vai ter com quem trocar ideia. E há 20 anos isso não acontecia, então demorou para minha ficha cair por pura ignorância. Então eu achava, em princípio, que era uma condição temporária, porque qualquer um podia ser cadeirante e ser feliz. Eu não. Eu, para ser feliz, eu precisava voltar a andar. Então eu coloquei na cabeça que aquela era uma situação absolutamente temporária. Você ficou fixada nessa meta de voltar a andar há quanto tempo, Fernanda? Olha, nem sei te dizer, mas eu sei que quando as pessoas iam orar por mim na minha casa e alguém orava assim, olha, pedindo que Deus me curasse naquele momento, ou só quando ele voltasse, ou só quando Jesus voltasse, nem amém eu falava, porque vai que Jesus demorasse, até lá eu vou ficar sentada, tô fora, né? Então, na verdade, a consciência da minha situação veio através do conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos arrebentará. No meu caso, né? Porque aí, conhecendo um pouco mais de como que o nosso corpo funciona e tudo mais, aí eu percebi que eu havia adquirido uma lesão
que embora parcial, porque eu tenho parte de sensibilidade, parte de força motora, mas não é suficiente para nenhum movimento funcional, a minha lesão ela é considerada permanente. E até hoje, mesmo passado 20 anos, né, com todos os avanços aí da tecnologia, da medicina e tal, não se tem cura para isso. Então, durante os primeiros 3 anos, bom, tudo bem, a medicina não pode fazer nada por mim, eu vou fazer minha parte, vou fazer fisioterapia e tudo mais, mas aí eu comecei a focar diretamente em Deus. Então, de algum jeito eu ia sair da cadeira, né? E eu costumo dizer assim que eu fiz todas as experiências de oração que vocês podem imaginar. E aquela que você não imaginou, eu fiz também, eu fiz todas. Né? E aí, depois de 3 anos, eu percebi que, por algum motivo, Deus não quis. Então, só depois de 3 anos que doeu. Nem tanto por eu estar cadeirante, mas é porque eu não via perspectivas. Então, aos 21 anos, eu não tinha... O que ia ser da minha vida profissional? O que ia ser da minha vida social? E a vida amorosa? Então, assim, essa falta de perspectivas, a impressão que eu tinha, e que talvez você que está me ouvindo e não tem a mesma condição que eu, mas não sei se você já se imaginou assim, já se viu assim. Parece que está todo mundo indo para frente, construindo, fazendo alguma coisa e parece que você ficou para trás. Então, era essa a sensação que eu tinha aos 21 anos. Quando foi que você se envolveu com o esporte? Olha, que aí você tem uma história com o esporte. Tenho uma história com o esporte. Pouco mais de 1 ano depois do meu acidente, eu estava fazendo ainda fisioterapia num centro de reabilitação aqui de São Paulo. Aí uma tarde alguém me disse assim, Fernando, você gostaria de nadar? Eu pensei, eu não, né? Gostaria de andar. Mas vamos lá, tudo bem. E aí naquele dia foi uma super lição que eu aprendi, porque eu aprendi que a gente tem que agarrar as oportunidades. Se for uma oportunidade boa que cair no seu colo, agarra. Ainda que não seja exatamente aquilo que você estava planejando, né? Porque naquele momento a última coisa que eu queria era nadar. Mas foi a oportunidade que apareceu, então vamos lá. E aí, quando eu entrei na piscina, a educadora física me disse assim, olha, Fernanda, agora você vai ver que é diferente, sem a propulsão das pernas, o seu quadril vai puxar suas pernas para baixo, você vai nadar com arrasto e tal, dê aí 1 ou 2 braçadas que a gente vai ver o que acontece, eu vou estar do seu lado. Eu já sabia nadar, tinha feito natação, já tinha sido sereia e tal, não, tô brincando. E aí, lá fui eu, dei 1 abraçada, 2, 3, e atravessei a piscina, e para mim foi um momento mágico, porque em 1 ano foi a primeira vez que eu saí de um ponto a outro sem precisar de nada nem ninguém. Aí eu gostei. E muito despretensiosamente entrei no meio paradesportivo. E chegou até onde? Até a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação. Claro que foi um processo, né? Não pense em você que só porque a pessoa tem deficiência mergulhou na água, opa, já ganhou uma medalhinha. Não, foi um processo aí. Eu treinava numa equipe sem estrutura nenhuma. Quando eu participei da minha primeira competição, para surpresa de todo mundo, e principalmente a minha, eu acabei batendo o recorde brasileiro dos 50 metros borboleta. E aí fui convocada para participar de competições maiores e eu percebi que tinha estrutura. Onde eu treinava não tinha, mas tinha outros lugares que tinham. Então, o que você faz quando você tem a oportunidade de melhorar? Melhora. Então, eu saí de onde eu estava, mudei de clube para um clube mais estruturado e vida de atleta é uma vida sofrida, mas que com regularidade você alcança resultados e eu tive essa felicidade de alcançar. Você sabe que qualquer vida que leva a êxito, honestamente, é sofrida. Sem dúvida. E essa coisa de aproveitar a oportunidade é fantástica. E o fato de muitas vezes as pessoas se escondem atrás do aspecto de eu tenho uma deficiência, e aí elas ficam especialistas em não perder uma oportunidade, né? Aliás, tem gente que não perde oportunidade, perdeu oportunidade, né? Então, vive perdendo. Esse processo, não é? Você crê que esse processo do esporte te ajudou a construir um modelo mental favorável a superar limitações? Muito. Primeiro que o esporte me deu a oportunidade de conviver com outras pessoas com deficiência, porque quando acontece algo trágico na nossa vida, parece que tudo orbita em torno do nosso umbigo, né? Parece que só a gente está sofrendo. E quando eu comecei a conviver com outras pessoas, eu vi pessoas com deficiências mais limitantes que a minha, numa condição social mais limitada, né? Que teriam todos os motivos do mundo para serem pessoas amarguradas, ranzinzas e tal, e as pessoas mais divertidas que eu
não conheci foram as mais lascadas, né? Então, o esporte, ele não reconhece os seus atletas e tal. E no paradesporto da mesma maneira. Então, essa interação foi super importante e o esporte me trouxe outros ganhos, né? Porque todo atleta de alto rendimento, ele vai te falar isso. Todos os treinos você treina com dor. Treinar não faz cócegas. Então, assim, você treina com raiva. Até uma vez eu vi uma entrevista do Bolt, que ele falava assim, que quando ele treinava, e aí, né, o lugar lá era circular, a pista, ele, toda volta que ele dava, ele passava pelo portão de saída. E toda vez que ele passava, ele falava, agora eu vou sair, agora eu vou sair, agora eu vou sair. E não saía, mas a vontade que dá é essa, né? Então, me deu, assim, resiliência para, mesmo doendo, tem que ir até o final. O tempo nosso está esgotando, mas a gente tem uma notícia boa, é que a professora Fernanda Lima vai estar com a gente amanhã, novamente. Isso aí. E amanhã ela vai dar uma dica para você que tem uma deficiência e quer buscar um emprego, o que você pode fazer para desenvolver a sua empregabilidade, né? O seu potencial de empregabilidade, superar aí as limitações, os bloqueios, né? As barreiras que existem no mercado de trabalho. Mas antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi recentemente uma comparação, infelizmente eu não tenho aqui agora, entre recordes olímpicos, né, e os recordes paralímpicos em alguns esportes, e as diferenças eram mínimas, assim, não eram significativas, não é, tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fernanda, você tem 1 minuto e meio para falar sobre isso. Qual a relação que existe entre limitação e impossibilidade? Olha, a limitação, muitas vezes, ela é imposta, né? Nós não temos controle sobre todas as circunstâncias da vida, né? Mas as impossibilidades estão muito mais na maneira com a qual você enxerga a vida, né? Porque para toda e qualquer situação é possível haver crescimento, é possível haver desenvolvimento, né? Então, quando você compara aí os índices e recordes olímpicos com paralímpicos, ainda que de repente a pessoa pode ter, no caso da pessoa com deficiência, uma deficiência extremamente limitante e se comparado a alguém sem deficiência, ela vai ser muito mais lenta, mas você não precisa se comparar a ninguém. Né? Então, esse é o legado do esporte. No fundo, você nunca compete contra o outro, é contra você mesmo. E há sempre espaço para crescimento, independente da sua limitação. Eu não sei se eu posso ser melhor do que o outro, mas eu sei que hoje eu posso ser melhor do que eu era ontem e amanhã eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Né? Muito bem. Gente, olha que banquete, não é? Aqui no Academia da Vida, no Life Academy, a Fernanda Lima, que aos 18 anos perdeu a sua mobilidade, não é, nas pernas, é uma cadeirante, mas ela falou aqui de resiliência. O que é resiliência? Conseguir superar grande dificuldade, opressão em sua vida, tirando disso mais força e aprendizado de que pouco usamos, não é, o nosso potencial. Então, que você possa, não é, também ter a sua resiliência fortalecida diante das dificuldades. E amanhã ela volta aqui nos estúdios da Dória FM para trazer para você mais dicas de como você então superar os obstáculos e empreender na sua vida, tá bom? Bom, esse é o quadro Minha Vida, para onde vou com a minha vida, hoje com o Gerson aqui, coordenando essa entrevista com a Fernanda Lima, e a gente continua na programação e amanhã tem mais, né, Fê? É isso aí, vai ser um prazer estar com vocês novamente. Maravilha, um beijo no coração, fique conosco aqui na Dória FM. Life Academy, a academia da vida, porque você foi feito para brilhar.